Muito bom dia para você. Conforme eu havia mencionado no último vídeo, hoje e na próxima segunda-feira eu falarei sobre programação mental. Você irá entender o impacto que pode ter a forma como você pensa e como você fala sobre o seu subconsciente e consequentemente, sobre os seus resultados. Mas antes, deixa eu só te dar um recado. Se este é o primeiro vídeo da série que você está assistindo, eu sugiro que você curta a página Estrada para o Sucesso no Facebook ou curta o meu canal no YouTube através do link que eu posto sempre junto com o vídeo, porque assim você pode ter acesso aí a todos os vídeos que eu posto semanalmente. Combinado? Bom, então para você que não me conhece, meu nome é Paulo Almeida e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Estrada para o Sucesso. Se tem uma coisa que eu quero que você entenda antes de mais nada, é que você não é a sua mente. Você é muito maior e muito mais poderoso do que ela. A sua mente é uma parte de você, tanto quanto a sua mão ou a sua perna. Saber treinar e manejar a própria mente é o maior talento que se pode ter na vida. E claro, né, é o maior desafio também. Mas não tenha a menor dúvida de que esse talento é a chave para o sucesso de qualquer pessoa. Inclusive o seu, né, obviamente. E por quê? Porque, como eu já disse antes, tudo começa aqui, ó, na nossa mente. O nosso mundo exterior, ele nada mais é do que o reflexo do nosso mundo interior. Se você está bem aqui, ó, tudo ao seu redor estará bem também. Assim como o contrário também é verdadeiro. Enquanto você estiver mal aqui, ó, as coisas boas simplesmente não acontecerão na sua vida. E se a nossa mente é a chave de tudo, vamos então começar aí, antes de qualquer coisa, entendendo primeiramente como que ela funciona. Ok? Então vamos lá. A nossa mente ela é dividida em duas partes, o consciente e o subconsciente. A mente consciente ela tem a função de tomar decisões, de raciocinar, de escolher, de decidir e pensar. E enquanto o subconsciente ele tem a função de armazenar lembranças, ele é intuitivo, ele cria comandos automáticos e está totalmente sujeito ao consciente. Ou seja, a mente consciente ela comanda o subconsciente. E, em outras palavras, o consciente dá as ordens e o subconsciente segue. E qual que é o nosso principal desafio aqui? O desafio está exatamente em darmos as ordens certas. É de fundamental importância que você entenda que o nosso subconsciente ele não tem a habilidade de pensar. Ele apenas tem a capacidade de aceitar. Tudo que o nosso consciente envia para o nosso subconsciente, ele entende como sendo verdade. Absolutamente tudo. O nosso subconsciente, ele não sabe distinguir entre o que é verdade e o que é mentira. Ele não sabe diferenciar o que é passado, presente e futuro. E, principalmente, ele não sabe diferenciar o que é realidade e o que é imaginação. Ou seja, se alguma coisa passar pelo nosso consciente e chegar até o nosso subconsciente, ele aceitará isso como verdade e fará de tudo para que isso aconteça. E aí você pode até estar se perguntando, né? Então, Paulo, como é que eu faço para controlar o meu subconsciente para mudar a minha vida? E antes de responder essa questão, eu quero fazer uma pergunta para você. Que tipo de ordens você acha que a sua mente consciente ela está enviando para o seu subconsciente? E é interessante que quando eu faço essa pergunta, muitas pessoas me respondem assim: ah, Paulo, mas é óbvio essa resposta, né? É claro que as ordens são só para as coisas boas que eu quero que aconteça na minha vida. Quem queria, em sã consciência, ordenar o seu subconsciente para aquilo que ele não quer que aconteça na sua vida? E aí eu te respondo sem medo de errar. Cerca de 90% das pessoas programam o seu subconsciente de forma equivocada. Foi isso mesmo que você ouviu. 90% das pessoas dão ordens equivocadas para o seu subconsciente. Mas a grande questão aqui é que não é em sã consciência que essas ordens são dadas, e sim de forma totalmente inconsciente. Essa é a grande sacada. Você, por muitas vezes, comete este erro e nem percebe. Ou seja, não associa os seus pensamentos com as coisas que estão acontecendo na sua vida. E deixa eu te dar dois exemplos, só para você entender melhor como é que isso acontece. Deixa eu dar primeiro o exemplo dos estudantes. O aluno ou a aluna tem uma prova e começa a estudar com aquela enorme antecedência de 30 minutos antes da prova. Não, 30 minutos não, Paulo, é muito menos que isso, tá certo. E aí ele abre o livro ou o caderno
e pensa ou diz algo mais ou menos assim: ah, mas que droga, eu tenho que estudar essa matéria, mas não adianta, eu sei que eu nunca vou conseguir aprender essa matéria mesmo. Pode parar. Qual foi a ordem que o seu consciente mandou para o seu subconsciente? Não aprenda essa matéria. Lógico, foi isso que você falou para o seu subconsciente. Aí ele aceita essa afirmação como verdade, dá essa resposta, ou seja, ele realmente não aprende a matéria e ainda fica reclamando da sorte. Paulo, mas não era isso que ele queria. Eu sei disso, mas foi isso que ele programou. E programou como? Através do seu pensamento. Quer um segundo exemplo? Pense numa pessoa que chega na casa de um amigo num dia de chuva e assim que ela entra na casa do seu amigo, o que ela faz? Né? Ela fecha o guarda-chuva, coloca ele num cantinho qualquer, ela olha para o guarda-chuva e praticamente ela conversa com ele. Do jeito que eu sou, eu vou acabar esquecendo esse guarda-chuva aqui. Eu preciso contar o resto da história? E se na hora de ir embora não estiver mais chovendo, pior ainda. E depois de alguns quilômetros de distância da casa do amigo, essa pessoa faz pior do que ela fez ali na hora. Puxa vida, eu sabia. Eu tinha certeza que ia esquecer aquele guarda-chuva. Parece até uma coisa mesmo. Sempre que eu saio num dia de chuva, eu tenho que esquecer aquele bendito guarda-chuva em algum lugar. E aí eu te pergunto, ela queria esquecer o guarda-chuva? É óbvio que não. Mas qual foi a programação que ela enviou para o seu subconsciente? Do jeito que eu sou, eu vou acabar esquecendo esse guarda-chuva aqui. Em outras palavras, esqueça o guarda-chuva. Foi de forma consciente? É óbvio que não. Não era esse o seu objetivo, mas foi o que ela programou. E você sabe o que é pior nisso tudo? É que essas pessoas, elas não percebem o que aconteceu, ou seja, o fato dela não aprender a matéria ou ter esquecido o guarda-chuva foi consequência dos seus pensamentos, de sua programação. E você sabe por que isso acontece, né? Porque eu já falei isso no último vídeo. Grande parte das pessoas pensam muito mais naquilo que elas querem evitar do que naquilo que elas querem que aconteça. É a chamada lei do efeito oposto. E uma coisa é fato. Se você fica pensando, e enquanto você fica gastando toda a sua energia e pensando naquilo que você não quer que aconteça, ou naquilo que você tem medo de que aconteça, a probabilidade de acontecer aquilo que você realmente quer de verdade diminui a cada dia. Simplesmente porque os seus pensamentos estarão em outra frequência. Você já viu rádio AM pegar FM? Não pega, a frequência é outra. Se você só fala e pensa de forma negativa, como é que você quer que algo bom te aconteça? Os seus pensamentos estão numa frequência diferente dos seus desejos. É o eterno conflito entre a sua vontade e a sua imaginação. Eu já falei sobre isso. Bom, e já que eu estou falando de palavras negativas, deixa eu falar um pouco sobre a palavra não. Só para você entender como é que funciona isso. Eu não preciso nem te falar, porque provavelmente você já saiba disso, mas você, até os 8 anos de idade, durante a sua infância, até os 8 anos de idade, você ouviu, em média, a palavra não 148 mil vezes. Esta é a média de vezes que uma criança ouve, até os seus 8 anos de idade, a palavra não. 148 mil vezes. E o que significa isso? Significa que a palavra não, ela já está mais do que enraizada no seu vocabulário. Só que existe uma armadilha muito perigosa para o seu subconsciente em torno dessa palavra. E eu irei te explicar que armadilha que é essa, só para você entender. E o que eu vou te falar agora, você pode encontrar aí facilmente em qualquer livro que fala sobre PNL, né, que é a Programação Neurolinguística. E é muito importante que você entenda isso, que eu vou falar para você agora. Então vamos lá. Qualquer frase que contém a palavra não, para ser compreendida, ela precisa trazer à mente o que está junto com ela. Ou seja, o não, por si só, ele existe apenas na linguagem e não na experiência. Por exemplo, se eu pedir para você pensar em não, o que vem na sua mente? Pense em não. O que vem na sua mente? Absolutamente nada, não é verdade? Claro. Em cima disso, eu vou fazer agora um pedido para você. Vamos lá. Está preparado? Ou preparado? Então vamos lá. Não pense numa latinha de Coca-Cola. Qual foi a primeira coisa que você pensou quando eu falei para você não pensar numa latinha de Coca-Cola? É óbvio que foi na latinha de Coca-Cola. Mas eu pedi para você não pensar. Mas você pensou mesmo assim.
Mas a culpa não foi sua, foi eu que pedi errado. Se eu tivesse pedido para você pensar no abacaxi, você dificilmente teria pensado na latinha de Coca-Cola. Olha só o que acontece quando a gente fica pensando assim: eu não quero que aconteça isso, eu não quero que aconteça isso. Sai daí, latinha de Coca-Cola, sai, tá pensando. Quando a gente quer muito uma coisa, ela vira o quê? Ideia fixa. A gente só pensa naquilo. Ótimo. Desde que seja coisa boa, ótimo. Agora, se ao invés de você pensar naquilo que você quer, você ficar pensando naquilo que você não quer, é a lei do efeito oposto. Nos dois exemplos que eu dei, quais eram os temores das duas pessoas? Não aprender a matéria e esquecer o guarda-chuva. E foi exatamente o que acabou acontecendo. Bom, lembra que no vídeo anterior eu disse que para você atrair coisas melhores para a sua vida, bastava você mudar a sua maneira de pensar e de falar? Então é exatamente sobre isso que eu iria falar agora. E por uma questão de tempo, eu vou passar apenas a primeira dica agora para vocês e passarei obviamente no próximo vídeo as demais dicas, ok? Então vamos lá, vamos em frente. Vamos começar aprendendo como programar o nosso subconsciente para aquilo que realmente nós queremos para a nossa vida. E para isso, vamos aí voltar lá para o exemplo do guarda-chuva que eu dei agora há pouco, só para você entender como é que funciona. Se no momento em que eu coloquei o guarda-chuva no cantinho lá qualquer, e se ao invés de eu ter dito, do jeito que eu sou, vou acabar esquecendo esse guarda-chuva aqui, eu tivesse feito a seguinte programação: ao sair, eu não vou esquecer o guarda-chuva. Pronto, fiz a programação. Está correto ou não? Obviamente que não. Eu não vou esquecer o guarda-chuva aqui é a mesma coisa que não pense numa latinha de Coca-Cola. O que eu quero com o guarda-chuva? Eu quero lembrar de pegá-lo ao sair. Você quer ver um outro exemplo? Quando você quer que uma pessoa se lembre de alguma coisa, como que geralmente você fala para ela? Ô fulano, vê lá, hein? Não esquece. Você fala assim ou não fala? Fala, claro que fala. E como o nosso cérebro não registra a palavra não, qual é a palavra que fica registrada na mente dessa pessoa? Exatamente, a palavra esquece. Portanto, a ordem aqui é você eliminar as palavras negativas do seu vocabulário. E o primeiro passo para você aprender a programar o seu subconsciente de forma correta é eliminando as palavras negativas. Ao invés de dizer não vou esquecer, diga eu vou lembrar. Simples assim. Dessa forma tem muito mais poder, tem muito mais força a mensagem e ela chega muito mais precisa até o seu subconsciente. Pratique isso, ok? Elimine as palavras negativas do seu vocabulário. E Paulo, e é fácil eliminar as palavras negativas do nosso vocabulário? Claro que não é fácil. Até porque, como eu já disse anteriormente, a palavra não já está enraizada em nossa mente. Mas é perfeitamente possível você, e eu volto a repetir, de forma consciente, alterar este hábito indesejável toda vez que perceber que está enviando uma mensagem negativa para o seu subconsciente. E como nos dois exemplos que eu dei, as pessoas programaram o seu subconsciente de forma equivocada, simplesmente por não ter conhecimento desse fato. E qual que é o lado bom dessa história? É que você agora sabe disso e pode mudar essa programação de forma totalmente consciente. O importante aqui é você aprender a desenvolver um diálogo entre a sua mente consciente e o seu subconsciente de forma totalmente positiva, de forma clara e concisa. E não tenha dúvida de que quanto mais precisa e positiva for a mensagem que você enviar para o seu subconsciente, mais aí ele moverá montanhas para você atingir os seus objetivos. Esteja certo disso. Tudo bem até aqui? Muito bem. No vídeo da próxima segunda-feira, eu darei continuidade nesse tema, falando um pouco mais sobre esse assunto e passando aí mais algumas dicas para que possa te ajudar a programar o seu subconsciente para aquilo que você realmente quer na sua vida. Assim você terá aí um aliado poderosíssimo no caminho, rumo às suas conquistas. Combinado então? A você, o meu muitíssimo obrigado pela sua audiência, que você tenha aí uma semana iluminada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.